Quinto bloco da nossa aula aí a respeito de aplicação da lei penal no espaço, né? Quinto bloco, nossa, é muito assunto para ver. E a gente ainda tem aí alguma coisa pela frente para trabalhar, pessoal. Vamos lá. Nós vimos no bloco passado a respeito da figura da extraterritorialidade, né? Da aplicação da lei penal a fatos praticados fora do território brasileiro. Vimos que a extraterritorialidade ela pode ser incondicionada, condicionada e hipercondicionada. Trabalhamos as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada e dissemos na oportunidade que, acontecendo daquelas situações, né, ocorrendo algumas das situações do inciso 1 do artigo 7º, a lei penal brasileira poderá ser aplicada independentemente do concurso com condições estabelecidas pela legislação penal. Já no inciso 2, a gente tem hipóteses em que também autorizam a aplicação da lei penal brasileira a fatos praticados fora do território brasileiro, a fatos praticados no estrangeiro, mas naquelas situações é necessário que a gente conjugue aquelas situações com as condições estabelecidas pelo parágrafo 2º do artigo 7º, que a gente também estudou no vídeo passado, que a gente viu, né, no vídeo passado. E aí, a partir desse vídeo aqui, a gente vai trabalhar a extraterritorialidade hipercondicionada. Veja, a extraterritorialidade hipercondicionada só prevê uma hipótese, que é para os crimes praticados contra brasileiro por estrangeiro fora do Brasil. Né? Crimes praticados por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Essa situação em que o brasileiro ele é vítima, porque lembre-se, quando o crime é praticado por brasileiro fora do Brasil, a gente viu que é uma das hipóteses de extraterritorialidade condicionada. Quando o crime é praticado por um estrangeiro contra um brasileiro fora do Brasil, aí a gente tem uma situação de extraterritorialidade hipercondicionada. E aí, veja, por que ela é hipercondicionada? Porque além de todas as condições que nós vimos anteriormente, né, as condições previstas no parágrafo 2º, ou seja, a entrada do agente no território nacional, o fato também ser punível no país onde ele cometeu o fato, o crime que ele praticou ser extraditável de acordo com a Lei 13.445 de 2017, artigos 81 e 99, não ter havido absolvição ou não ter havido cumprimento da pena no país onde o fato aconteceu, né? E não ter havido perdão ou não ter sido extinta a punibilidade de acordo com a lei mais favorável, além de ter que reunir todas essas condições, ainda a gente tem as condições previstas no parágrafo 3º, que são, né, não ter sido pedida ou ter sido negada a extradição da pessoa que cometeu o crime contra o brasileiro, do estrangeiro que cometeu o crime contra o brasileiro, ou ter havido requisição do ministro da Justiça, Então, além de todas as condições do parágrafo 2º, para um crime praticado por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, a gente acresce, né, as condições de não ter sido pedida ou ter sido negada a extradição e ter havido requisição do ministro da Justiça. Então, por essa razão, por ter essas duas outras condições conjugadas com as demais condições estabelecidas no parágrafo 2º, é que a doutrina convencionou chamar a hipótese de extraterritorialidade hipercondicionada. Certo, minha gente? Vamos agora tratar sobre o lugar do crime. A gente viu, né, na nossa última aula presencial o tempo do crime. E agora nós vamos ver o lugar do crime. Vejam bem, tal qual acontece em relação ao tempo do crime, para explicar o lugar do crime, nós temos três teorias. E as três teorias, elas têm a mesma nomenclatura das teorias que nós estudamos no tempo do crime. Teoria da atividade, teoria do resultado e teoria da ubiquidade ou mista. Teoria
da atividade, teoria do resultado e teoria da ubiquidade ou teoria mista. E aí vejam, o que é que vai dizer a teoria da atividade? Que vai ser considerado praticado crime no lugar da ação ou da omissão. Vai ser considerado praticado crime no lugar da ação ou da omissão, ainda que outro seja o lugar do resultado. Ainda que outro seja o lugar do resultado. Isso para a teoria da atividade. Para a teoria do resultado, vai ser considerado o lugar do crime, né, o local onde o resultado aconteceu, ou seja, considerar-se-á praticado crime no lugar onde ocorreu o resultado, ainda que outro tenha sido o lugar da ação ou da omissão, ainda que outro tenha sido o lugar da conduta. Então, para a teoria do resultado, vai ser considerado praticado o lugar do crime, né? Vai ser considerado lugar do crime, né? Será considerado praticado crime no lugar onde ocorreu ou deveria ter ocorrido o resultado da conduta criminosa. Isso para a teoria do resultado. Para a teoria da ubiquidade ou mista, tanto faz para fixar como lugar do crime, tanto faz o lugar da conduta, ou seja, o lugar da ação ou da omissão, como o lugar do resultado. Tanto faz o lugar da conduta como o lugar do resultado. E aí, quando a gente vai analisar o artigo 6º do Código Penal, veja o que diz o artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Onde ocorreu a ação ou a omissão, no todo ou em parte, bem como onde aconteceu ou deveria ter acontecido o resultado. Isso, quando a gente lê o artigo 6º, a gente tem a compreensão de que o Código Penal, para o lugar do crime, adotou a teoria da ubiquidade ou mista. Se no tempo do crime a teoria adotada foi a da atividade, para o lugar do crime a teoria adotada foi a da ubiquidade ou mista. Tá ok? Então, para fixar o lugar do crime, o legislador adotou a teoria da ubiquidade ou mista, considerando como lugar do crime tanto o local onde aconteceu a conduta no todo ou em parte, como no local onde produziu ou deveria ter sido produzido o resultado. Tá certo, minha gente, até aqui? Vamos seguindo. E qual a importância, Edinaldo? Qual a importância de a gente fixar o lugar do crime? Veja, para fixar o lugar do crime, a gente não vai estar aí utilizando o critério do artigo 6º do Código Penal para fins de fixação do foro competente. Não entendi. O que é foro competente? Calma. O foro competente é o espaço territorial em que um juiz exerce a sua jurisdição. É a limitação espacial em que o juiz exerce a jurisdição, em que ele tem a sua competência jurisdicional, né, para exercer a sua jurisdição. Então, é no foro competente em que o juiz vai exercer a sua jurisdição sem que ele possa estar aí passível de nulidades por incompetência absoluta, né? Enfim, matérias que vocês vão estudar, talvez comigo, ou talvez com outro professor, em processo penal, ok? Então a gente não vai utilizar o artigo 6º do Código Penal para fixar a competência jurisdicional, porque isso já é tratado pelo Código de Processo Penal a partir do artigo 70, se não me falha a memória. Então, a partir do artigo 70 do Código de Processo Penal, a gente já tem todo o regramento estabelecido para a fixação do foro competente. Então, a fixação do lugar do crime é importante para a gente nos casos dos crimes à distância. Não é? Crime à distância é o crime de espaço máximo.
O que é o crime à distância ou o crime de espaço máximo? São aqueles crimes em que a conduta e resultado acontecem em dois países diferentes. Conduta e resultado acontece em dois países diferentes, né? Então, para a gente poder fixar o lugar do crime, é importante para a gente saber qual é a lei penal aplicável. E daí por que o artigo 6º adotar a teoria da ubiquidade mista? Por quê? Porque imagine que o sujeito tivesse cometido o crime, por exemplo, na Venezuela. E aí o indivíduo correu, né? E, enfim, por alguma razão, o resultado aconteceu no Brasil. Se o Código Penal, né? Estou dando um exemplo aqui de homicídio, tá? Se o Código Penal vai adotar a teoria da atividade, percebam que o Brasil não poderia julgar esse crime, porque o resultado aconteceu no Brasil, mas a atividade, a conduta aconteceu no estrangeiro. Não é? Então, perceba que não teria como a gente aplicar aplicar a lei penal a essa situação. Mas por adotar a teoria da ubiquidade, tanto faz se a conduta foi cometida no estrangeiro e o resultado aconteceu no Brasil, tanto faz. Não é? Pela teoria da ubiquidade, o lugar do crime será tanto o lugar em que foi praticada a ação ou omissão, no todo ou em parte, como no lugar em que ocorreu ou deveria ter ocorrido o resultado. Então, tanto faz para o lugar do crime, o lugar da conduta e o lugar do resultado. Eu posso aplicar a lei penal a ambos, certo? Cuidado para não confundir crime à distância com crime plurilocal. Nos crimes plurilocais, eu tenho a conduta e o resultado praticados dentro do território nacional, mas no território de comarcas diferentes. No território de comarca ou subseções judiciárias diferentes. As comarcas são as delimitações de foro, de competência para a Justiça Estadual. As subseções é a delimitação espacial da competência no caso da Justiça Federal, certo? Então, o crime plurilocal, eu pratico a conduta numa comarca e o resultado só acontece em outra. Ou eu cometo a conduta, eu pratico a conduta numa subseção judiciária e o resultado só acontece em outra subseção. Né? Então, quando a gente tem, né, um crime em que nós temos aí pluralidade de comarcas, né, uma comarca como conduta e uma comarca como resultado, então nesse caso aí nós temos um crime plurilocal. E aí nos crimes plurilocais eu preciso observar as regras de competência do Código de Processo Penal, a partir do artigo 70. Então, a partir do artigo 70 eu tenho as regras de competência do Código de Processo Penal e para os crimes plurilocais eu preciso observar essas regras de competência jurisdicional, certo? Outra questão também que não se confunde são os crimes em trânsito. Crimes em trânsito são aqueles crimes em que a prática delitiva ela perpassa por mais de 2 países, ou seja, 3 países ou mais. É a gente imaginar, por exemplo, um sequestro, uma extorsão mediante sequestro. O sujeito vai sequestrado, na Argentina, passa o sequestro para o Uruguai e vem chegar ao Brasil. O nome desse crime, como aconteceu, como ele transitou por 3 países diferentes, né, por mais de 2 países, a gente tem aí a figura do crime em trânsito. Tá joia? Vamos seguindo. Muito cuidado em relação à questão dos crimes plurilocais, por uma questão básica que a gente tem de jurisprudência, certo? Não estou falando de crime à distância, tá? Estou falando de crime plurilocal, aquele em que conduta e resultado acontece no território nacional, mas em comarcas diferentes. A regra é de que o foro competente,
né, pela regra do artigo 70, que o foro competente é o lugar onde se consuma a infração penal. O artigo 70 do Código de Processo Penal, ele adota a teoria do resultado, certo? E aí o foro competente, em regra, é o do local em que a infração penal se consumar. Isso pelo artigo 70. Então, suponha, eu tenho deixa eu ver aqui um exemplo bem prático aqui para a gente trabalhar. Veja, eu tenho lá uma conduta que constitua, deixa eu ver aqui, tráfico de drogas, né? Tráfico de drogas, né? Então, eu transportei a droga de uma comarca para outra comarca. Transportei a droga, por exemplo, de Recife para Olinda, certo? Então, percebam que nessa situação eu vou ter aí a aplicação, né? Eu vou fixar como juízo competente o juízo de onde o resultado aconteceu, né? E aí seria na comarca de Olinda. Mas o tráfico de drogas, ele se consuma através de várias condutas, né? De várias condutas. E aí, dentre uma dessas condutas, estou ligando aqui o notebook, senão eu vou ficar sem visualizar o código, né? Então, dentro dessas condutas aí, eu tenho o foro determinado pelo resultado em razão do crime por local que é. Só que nos casos dos crimes contra a vida, o STJ e o STF, interpretando contra a legem, que é a interpretação contra a legem, contra o dispositivo do artigo 70, em se tratando de crime contra a vida, o STJ e o STF considera-se como competente o juízo da comarca de onde aconteceu a atividade, de onde foi praticado a conduta, onde foi praticada a conduta. Então, no caso do crime de homicídio, se eu efetuar disparos de arma de fogo contra uma pessoa aqui em Recife e ela só morrer em Jaboatão ou em Olinda, o foro competente para julgar, de acordo com o STJ e o STF, não será o lugar do resultado, que está previsto no artigo 70 do Código de Processo Penal. Não será o lugar do resultado, será o lugar da conduta, que é em Recife, né? Então, a gente tem aí essa exceção na fixação de competência de acordo com a jurisprudência do STJ e do STF. Tá joia? Vamos seguir. Outras situações que a gente não aplica aí a teoria da ubiquidade, né? Crimes de menor potencial ofensivo, que pelo artigo 63 do CPP, que também fixa, do CPP não, artigo 63 da Lei 9099 de 95, né? Vai aplicar a teoria da atividade, porque vai considerar competente aquele juízo do local onde foi praticada a infração penal. E aí a doutrina e a jurisprudência entende que quando a lei fala em local onde foi praticada a infração penal, está falando do local da conduta, não do local do resultado. Nos crimes falimentares também, a gente tem aí uma situação específica em relação à fixação de competência, certo? Que diz respeito ao local, né, a competência jurisdicional para julgar crimes falimentares é o do local onde foi decretada a falência, né? A competência nos crimes falimentares é do local em que foi decretada a falência. E em relação aos atos infracionais, né, que o ECA, no artigo 147, parágrafo 1º, adotou a teoria da atividade, considerando também a competência jurisdicional para julgar ato infracional praticado por criança ou adolescente como aquele onde ocorreu a conduta, onde foi praticada a conduta que constitui ato infracional. Tá certo, minha gente? Não esqueçam, para a gente encerrar o nosso último vídeo, né? Aleluia. Para a gente encerrar, não esqueçam, existe um método mnemônico para a gente lembrar das teorias a respeito do tempo e do lugar do crime, né? Tempo do crime começa com T, lugar do crime começa com L. Ubiquidade começa com U e a atividade começa com A. Então, o lugar do crime adota a teoria da ubiquidade.
enquanto que o tempo do crime adota a teoria da atividade. E aí nós temos uma luta. O lugar do crime é pela ubiquidade e o tempo pela atividade. É uma luta. É uma luta eterna entre lugar e tempo, lugar e tempo, lugar e tempo. O lugar adota a teoria da ubiquidade, o tempo da atividade. Então, é uma luta entre lugar e tempo do crime. Desejo a todos uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, uma boa madrugada, no horário que você esteja vendo aí o vídeo, né? Espero que tenha sido esclarecedor. As dúvidas podem ser tiradas através do Classroom. Eu postarei lá no Classroom também uma atividade de fixação, um caso prático, para que vocês possam aí queimar um pouquinho o juízo de vocês e me trazer uma solução para o caso envolvendo o conteúdo de lei penal no espaço. Espero que tenha sido esclarecedora a minha exposição aqui para vocês. Que vocês aproveitem, que vocês assistam quantas vezes vocês quiserem. A aula vai ficar disponível durante 7 dias, então assistam a aula enquanto uma vela de 7 dias queima, para que você não esqueça que no 7º dia a aula vai desaparecer. Fiquem todos em casa, sigam a ciência, tomem cuidado, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Um forte abraço.